Quando a sua atenção não está dividida, as suas decisões ficam extremamente mais precisas. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como é que foi minha trajetória desde o momento que eu larguei o CLT, comecei a empreender na internet e simplesmente fizemos mais de 100 milhões de reais de faturamento como afiliado. Eu separei algumas lições aqui, para ser mais exato, 5 lições de que desde que quando eu comecei a empreender na internet me levaram a ter o resultado que eu tenho hoje com rede de afiliados, né, e tudo que a gente está fazendo. Então, sem delongas, já vamos direto ao ponto. Tô com a minha colinha aqui, vou botar ela aqui de lado. Quando a sua atenção não está dividida, as suas decisões ficam extremamente mais precisas. E eu entendi isso da pior maneira. Como é que começou a minha trajetória ali? Basicamente, eu fui para a escola da Marinha com 2 vezes, né? Eu fui com 17 para 18 anos, fiquei lá 4 dias e pedi baixa, e depois voltei no ano seguinte, passei na prova de novo, fiquei 6 meses e teve vários problemas, né? Quase fui expulso pelo fato de que teve uma briga, um garoto me agrediu lá dentro, eu fui lá, revidei, dei um soco na cara dele, ele tomou 16 pontos, essa história aí, tá? Acabou que eu não fui expulso, mas eu pedi baixa. E quando eu pedi baixa, o torpor que fez eu pedir baixa não foi a briga que aconteceu lá. O torpor que fez eu pedir baixa foi o fato de que, antes de ter essa briga, eu tinha importado camisas do Peru. Lembra da Hollister, Armani e tal? Eu fui lá, importei 13 camisas e eu vendi as 13 em 4 horas. Então eu fiz todo o salário de Marinha em apenas 4 horas. E aquilo foi o meu divisor de águas para que eu saísse da Marinha. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fiquei meio perdido, né? Naquele momento, eu fiquei fazendo várias coisas. E eu simplesmente fui lá e comecei a trabalhar como corretor de imóveis. E foi aí o primeiro momento que eu tive, de fato, grana. Que eu tive algum tipo de resultado. Porque em 10 meses a gente vendeu 16 imóveis. Eu, com 19 anos, comprei o meu primeiro imóvel, que foi uma faixa ali de 150 mil reais. Foi aqueles apartamentos Minha Casa Minha Vida, que a gente chamava de Minha Casa Minha Dívida. E aí se desenrolou a minha jornada. Fiquei uns 4 anos na corretagem, trabalhava no nicho de corretagem de imóveis, e aí foi quando eu comecei uma agência de tráfego pago, né, dentro do mercado digital, que atendia corretores de imóveis. E foi aí que eu, de fato, comecei a ganhar grana. Eu antes matava um leão por dia, né? Eu tinha que conseguir um cliente para poder vender, e depois que eu tive minha agência, isso não precisou mais acontecer. Eu simplesmente ia lá e tinha recorrência, aquela coisa toda e tal. Foi minha primeira lição como empreendedor, né, de maneira financeira. E a primeira coisa que eu aprendi foi ter um foco monofásico. Houve uma época da minha vida em que eu tinha 9 fontes de renda, e eu não ganhava dinheiro de nenhuma delas. E eu lembro que um amigo, dentro de uma cafeteria, falou assim pra mim: cara, te acho muito inteligente, mas sabe o que eu nunca tive que fazer? Ficar 1 ano na mesma coisa. E aquilo ali mudou minha vida. Porque aquilo entrou em mim de uma maneira tão drástica que eu virei pra ele e falei assim: irmão, vamos fazer um contrato agora aqui no papel, né, naquele negócio de limpar a boca, no guardanapo, que eu vou assinar esse contrato e eu vou colocar lá pra você. Eu vou ficar 1 ano fazendo agência de tráfego e não vou migrar pra outra coisa. E eu fiquei naquele negócio por 4 anos. E foi aí que eu consegui casar. Tive 4 filhos, né? Tô casado com a mesma mulher, já tô com ela desde os 15 anos de idade, então a gente tem 17 anos juntos. E a primeira lição que eu posso dizer pra você é foco monofásico. Quando a gente tá falando de foco, muitas pessoas pensam que é sobre você, meu Deus, eu vou olhar só pra isso aqui, não olho pra mais nada e não sei o quê. Mas na verdade é mais profundo que isso. O foco monofásico é quando você tem que colocar a sua atenção numa única coisa que desencadeia os efeitos que você quer. A vida ela é feita de causa e efeito. Por exemplo, se você quiser emagrecer, você precisa de uma causa. Qual é a causa? A causa, por exemplo, seria você contar suas calorias diariamente, certo? Se você contar suas calorias diariamente menos do que você consome, né, e começar a consumir menos do que normalmente você consumiria, você vai perder ali 1 quilo por semana, basicamente vai chegar no peso que você quer. Então, ou seja, essa é a causa que origina o efeito desejado. O foco monofásico, ele é dentro da causa milimetricamente calculada que leva você para onde você quer. Por exemplo, eu tava esses dias pensando assim, caraca, eu quero agora chegar no faturamento tal. E aí eu tava fazendo várias outras coisas que não me levavam, não desencadeavam a causa exata para aquele efeito. Logo eu falei, parei, pensei, coloquei no papel, beleza, qual o efeito que eu quero? Eu quero tantos %, eu quero não sei o que, tá bom. Qual a lista de causas me leva exatamente para lá? Fui lá, refiz o cálculo, fiz a porra toda, e agora a gente está executando exatamente o foco monofásico na única ação que me leva para aquilo. A segunda lição que eu aprendi: seja o dono do jogo, ou você será chutado para fora. Isso aqui, sem dúvidas, foi a coisa que mais me prejudicou durante toda essa narrativa. Por quê? Eu trabalho no nicho de iGaming, então eu basicamente recruto afiliados para rodarem operações de iGaming. E como é que funciona uma operação como essa? A gente tem uma casa de apostas, a gente leva pessoas para dentro dessa casa, cada pessoa que entra nessa casa de apostas,
ela fica jogando, 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 jogando infinitamente. E você ganha recorrência disso. Então vamos supor que a sua comissão seja de 60% sobre o que essas pessoas trazem. Então se você gera, por exemplo, 100 mil reais em depósito, e esses 100 mil reais são perdidos, né? Você vai ganhar 60% desse valor, ou seja, 60 mil reais. Só que o que aconteceu? Durante vários momentos desses últimos anos, trabalhando nesse mercado, as casas, elas simplesmente, depois que você levava uma rede gigante para lá, tanto de afiliados como de jogadores, ela ia lá e simplesmente dava um migué e bum, cortava a sua conta. Ou então ela migrava esses jogadores para uma conta dela e ganhava esse dinheiro sozinho. Isso aconteceu de diversas maneiras. Isso me deu o segundo ensinamento muito preciso, que é o seguinte: você precisa ser o dono do jogo. O que seria o dono do jogo? Quando eu comecei no mercado de e-game há uns 4, 5 anos atrás, era muito fácil ter uma casa de aposta, porque não era um mercado legalizado. Então era o mercado cinza. E no mercado cinza você ganha muito mais lucro, não tem nenhuma dor de cabeça, né? Você só tem trabalho de ganhar dinheiro. E naquele momento, como era a primeira vez que eu estava vendo muito mais dinheiro do que eu podia ganhar na vida, né? Na minha cabeça, não já tinha ganho, eu estava preocupado em ficar farreando, ao invés de me preocupar em ser o dono do jogo. Então, por exemplo, eu tinha relacionamentos muito bons ali com os donos das casas, e acaba que eu não queria competir com eles para poder para não prejudicar o relacionamento. Só que no mesmo período eu vi caras que foram muito mais águias, que eles criaram a própria casa, eles fizeram a mesma coisa que eu estava fazendo, inclusive mentorados meus, e conseguiram produzir muito mais dinheiro. Justamente porque fizeram a coisa certa, que é ser o dono do jogo. Toda vez que você começar a jogar alguma coisa, você tem que começar a entender qual é o nível master que você pode ir e tentar chegar nele o mais próximo possível, o mais rápido possível. Ah, é dono da casa. Beleza, irmão. Não tente ser afiliado, tenta ser o dono da casa, saca? A gente fez isso agora, por exemplo. Começou uma movimentação muito forte de CPA. O que é CPA? As casas de aposta, elas estão pagando, tipo, 300 reais para uma pessoa, para você trazer um cadastro para dentro da casa. Então, ou seja, tu cadastrou sua mãe e tu ganha 300 reais. E aí tem agências que fazem isso, né? E recrutam outras pessoas para poder fazer, né? Agências de afiliado. Eu, Daniel, comecei fazendo o quê? Comecei como um afiliado de novo. Montei uma estrutura, coloquei mais de 100 afiliados para rodar CPA, né? O que eu fiz? Falei, cara, não vou errar nisso de novo. Nós fomos lá e a gente abriu uma agência. Então, por exemplo, hoje a gente é dono do próprio jogo de CPA. A gente tem uma agência direto com as casas de apostas e não sei o que para poder pagar o CPA. Ou seja, não estamos na ponta onde, vão roubar a gente. E é isso que você tem que colocar em pauta quando você está fazendo alguma coisa. Beleza? Seja o dono do jogo. Lição 3. Abandone a qualquer custo os ganhos rápidos. Uma das coisas que eu mais vejo aqui morando em Alphaville é o seguinte: o cara, ele entra na internet hoje, daqui a 6 meses ele compra uma Porsche, morando ainda num apartamento. O cara nem mora na casa, ele mora no apartamento, ele já compra uma Porsche, já faz não sei o quê. Isso não é sucesso. Embora eu sei que pareça, meu Deus, fulano venceu. Na verdade, isso aí é uma incógnita do fracasso. De coração, isso aí é o jeito mais fácil de você se fuder. Por quê? Porque quando você começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é criar estrutura. Você nunca vai dar um próximo passo sem ter estrutura. Então, por exemplo, é melhor você às vezes andar de Uber, mas você ter uma estrutura e depois você compra um carro, do que você ganhar o dinheiro e ter um carro, mas não ter estrutura. Por quê? Fica tudo na vertical. É uma coisa acima da outra. E que se a base desmorona, e o que é a base? Por exemplo, você vai lá, aí você é afiliado, aí você está ganhando 10 mil por mês. Aí você simplesmente vai lá, compra um carro, compra mais não sei o quê. Aí, ou seja, só que a tua base ainda é afiliado e você trabalha sozinho. Você não tem um time, você não tem empresa, você não tem absolutamente nada. É você fazendo tudo. Aí um dia tu se fode, tu quebra a perna, entra em depressão. O que acontece? A base da pirâmide saiu. Ou seja, tudo vai ruir em cima de você. Vai começar tudo a cair. Tu vai ter que devolver o carro, vai ter que mudar de casa, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, ou seja, antes de você fazer qualquer movimento, você precisa de uma base. Então, essa estrutura não é possível, né? Não conheço ninguém que faça essa estrutura em 6 meses, por exemplo. Porque isso são níveis. Eu vou dar um exemplo. Um cara que eu conheço que é dono de uma casa de aposta muito gigante, né? Esse moleque, ele tem 21 anos e quando ele começou lá atrás, eu lembro que ele estava fazendo 30 mil de lucro por dia. Lucro líquido no bolso, 30 mil por dia. Ele tinha 21. Ele morava num apartamento de 3 mil de aluguel e andava num carro assim, muito... Nem sei se era carro Uber, é uma coisa assim, nem lembro qual era o carro dele. E ele ficou nessa por 1 ano. Só que aquele cara ali, ele tinha dinheiro já, naquele momento, para ter uma Porsche 911. E só depois de uns 2 anos que você foi ver ele comprar uma
uma Porsche, hoje ele tem Ferrari, ele tem Porsche, ele tem um monte de carro, tá ligado? E você vê, só que ele, eu digo pra você, porra, ele criou estrutura primeiro. É um moleque que ele tá estruturado, ele não vai ficar quebrado nunca, saca? Então, sem sombra de dúvidas, abandonem essas coisas do ganho rápido, porque, embora isso impressione de primeiro momento, você fica num jogo de ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E você nunca muda essa narrativa, tá? É muito difícil você mudar essa narrativa. Então, quando você for começar teu jogo, já começa na jogada de longo prazo. Estrutura, passo. Estrutura, passo. Lição número 4. Seja feliz hoje, porque nada vai mudar. A primeira vez que eu me senti feliz na minha vida, eu tinha 27 anos de idade. Até lá eu vivia em depressão, vivia mal. Eu já postava conteúdo na internet, mas, cara, me sentia perdido quanto à vida, quanto a mim mesmo, etc. A primeira vez que eu me senti foi aos 27, foi quando eu chutei o balde assim, falei, quer saber, foda-se, vou ser feliz hoje. E a partir daquele momento a minha vida só, né, hoje eu sou muito presente, hoje eu não tenho conflitos internos, eu não fico ruminando coisas sobre projetos, nada do tipo, eu só executo. Então, ou seja, eu tinha problema com ser consistente, hoje eu não tenho. Hoje eu sou uma máquina, executando todo dia, fazendo o que eu me propus a fazer e etc. Até no shape tô entrando, pô, tomando anabolizante, fazendo dieta, mojar, um monte de coisa, academia todo dia. Então, ou seja, isso aqui só se deu porque eu comecei a ser feliz hoje. E o que acontece? Você tem uma perspectiva de quando você está começando, de que, cara, assim que eu atingir tal resultado eu vou ter felicidade. Mas quando tu atinge, nada muda. Nada muda. Nada. Porque você chegou lá, mas aí a sensação que você tem é que aquilo é pequeno. Porque, veja bem, para você ter qualquer resultado, aquele resultado não pode ser maior do que você tem que ser maior do que ele. Então, ou seja, para você atingir aquilo, tu vai ter que ser maior do que aquilo. Então, tu vai olhar para aquilo como algo inferior a você. Então, quando você adquirir, o que vai acontecer? Tu já vai achar aquilo pequeno e vai querer outra coisa. Então, esse ciclo, ele é natural, ele é bom e ele nunca tem fim. Então, ou seja, o estado de plenitude precisa ser aonde você está agora. Entendendo que, cara, são momentos e momentos. Hoje você está nesse momento. É óbvio que eu quero ter uma casa de 40 milhões de reais. E eu vou ter. Mas eu estou no momento nessa. E eu preciso ser feliz nela. Porque se eu não for feliz nela, dificilmente eu vou ser também na de 40. Você está conseguindo entender? Você só vai ter a felicidade de fato quando decidir naquele momento começar a ser feliz e pleno, de fato. Ok? Acho que isso foi uma das coisas que foi mais difícil para mim. Porque eu ruminava muito sobre a vida, conflitos internos o tempo inteiro, achando que o que eu estava fazendo não ia me levar para onde eu queria, ouvindo pessoas, fazendo planos gigantescos e não sei o que, e eu via nada andando. Até que eu chutei o balde, parece que tudo aconteceu muito fácil. Uma das coisas dessas, um exemplo disso foi, por exemplo, a viralização. O primeiro vídeo que eu viralizei na internet, ele bateu 300 mil visualizações, 300 mil curtidas e 9 milhões de visualizações, uma coisa dessa, o 3 milhões e o outro foi 9, uma coisa assim, tá ligado? E foi basicamente eu na casa de um cara, que ele tinha pagado pra eu poder, uma empresa, né, pagou pra eu viajar lá, pra não sei pra onde, e lá na piscina ele falou, Werneck, fala umas coisas aí pra poder a gente fazer corte aqui. O cara fez corte, postou, bateu 300 mil visualizações, 300 mil curtidas. Ou seja, foi despretensioso. Eu não tava preocupado em viralizar, eu já tinha abandonado esse projeto, na verdade, né? E aí acabou que a partir dali eu fui viralizando, fazendo mais, só crescendo. Então, o que acontece? Essa coisa de quando tu chuta o balde, o negócio vem pra você. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo o seguinte, o mundo funciona ao contrário. Quanto mais você solta, mais vem, tá ligado? Então, sem dúvidas, isso aqui é uma lição que é muito forte pra mim. E a última lição que eu tenho pra te dizer nesse vídeo é: trate tudo como se fosse um jogo e não como sucesso e fracasso. Veja bem, se você for agora jogar futebol todas as quintas-feiras com os seus amigos, vão tocar a bola pra você e você, vários passos, você vai errar. Você vai chutar pro gol e você vai errar várias vezes. Só que em nenhum momento daquele futebol você sente como se fosse um fracassado, como se fosse assim, meu Deus, eu sou muito ruim no futebol. Não, você tá ali se divertindo, é um jogo. Aí tem dia que você ganha, tem quinta-feira que tu ganha, tem quinta-feira que você perde, certo? Você dá 10 chutes ao gol, não acerta nenhum, aí, pô, no 11º tu acerta um gol e o time ganha. Ou seja, tudo é sobre um jogo. Não é sobre sucesso ou fracasso. É entender que todas as suas ações, se elas estiverem alinhadas com uma intenção, tipo assim, ó, eu tô querendo sair daqui e atravessar a piscina nadando, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou dar uma abraçada, posso dar uma abraçada errado, posso virar de cabeça para baixo, posso dar cambalhota, posso pular no fundo e chegar do outro lado, mas de qualquer maneira eu vou chegar lá, porque é um jogo. E quando você aprende a administrar esse jogo, parece que as coisas fluem
com uma facilidade exorbitante. Porque você não olha mais, meu Deus, tá dando certo, tá dando errado. Você só olha e fala assim, tá bom, essa fase agora eu tô me fudendo. Porra, tá dando uns errozinhos aí, mas vambora. Aí a próxima fase fica pica, aí você entende, caralho, a fase passada tu aprendeu uma coisinha que na fase futura tu não erra mais. Um exemplo disso é na corretagem. Quando eu era corretor de imóveis, eu lembro que eu fazia 2.000 ligações por mês para vender. Quando eu fui abrir minha agência de tráfego, eu lembro que aquelas 2.000 ligações por mês, que para mim era fácil. Por que era fácil? Que, irmão, fazer 100 ligações por dia na média, sei lá quantas dá, e você falar com metade dessas pessoas porque a outra metade morreu, e essas pessoas que te atendem, 90% desliga o telefone na tua cara, te xinga, fala alguma merda pra você, e apenas uma pequena minoria vai dizer que tem interesse. Quando eu mudei isso e fui pra agência na época, o que aconteceu? Eu ensinava para as pessoas a abrir uma agência e ensinava a fazer cold call, que eram as ligações. E adivinha só, o problema deles era o se sentirem fracassados de ligar para 50 pessoas e não conseguir fechar ninguém. E a minha narrativa era, meu amigo, isso aqui é só parte do jogo, tu tem que ligar para 200, que aí tu vai conseguir fechar. E quem se destacava é quem passava dessa fase da rejeição. Então, ou seja, eu só tive esse background ali, essa narrativa na minha cabeça, porque na minha fase passada, eu tive que passar por isso. Entendeu? E aí você leva esse conhecimento para a nova fase. Bom, essas são as lições que eu queria compartilhar com você hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. E aqui embaixo também vai estar o desafio do 2K em 48 horas, que vai te ajudar a fazer os seus primeiros R$2.000 na internet em apenas 48 horas. Daniel Werneck na casa, bom trafegante neles.